ultrassom multifocado, porque ele é micro e macro focado, com 15 profundidades. Então a gente tem algumas dicas que eu vou passar para vocês de como utilizar as ponteiras corporais nos tratamentos faciais, como potencializar os resultados, ganhar tempo, além de tudo, não gastar com consumível. Eu sou bem sincero em relação a aparelhos. Eu acho que as tecnologias são muito semelhantes. Mas o que vai diferenciar mesmo é como você colocar ela na sua rotina e como utilizar. Então eu estou com uma paciente que eu avaliando a face dela, eu achei que os principais sinais que eu poderia tratar, que eu poderia beneficiar, que eu poderia rejuvenescer e embelezar ela ao mesmo tempo, foram duas regiões. Foi a região de transição do terço médio com o terço inferior e malar mount, que são duas regiões que a gente não costuma trabalhar com os outros aparelhos. Depois eu vou voltar no aparelho para explicar para vocês como que a gente utiliza o Hi-Pro. Eu fiz as marcações, como a gente faz com os aparelhos que vocês já conhecem, apresentando as marcações em X das regiões que podem ser potencialmente de risco por causa da inervação, e as regiões que são de estruturas ósseas que a gente evita justamente para não criar um transtorno e uma dor desnecessária para o paciente. A partir daí, avaliando a face dela, eu diagnostiquei que ela vai precisar de um tratamento para efeito bichectomia, para melhorar a transição terço médio e terço inferior, valorizando a face dela, e depois o tratamento de malar mount. Como que a gente faz o tratamento com o Hi-Pro para essa paciente? Eu vou utilizar a ponteira de 6 milímetros para efeito bichectomia. Eu contei para vocês que nos tratamentos com o Hi-Pro faciais a gente controla a cada meio milímetro de 1,5 até 4,5 e corporais a cada 1 milímetro de 6 a 13. Carrijo, mas e aí, como que eu faço para colocar no aparelho? Então vem aqui comigo. Quando a gente chega aqui na tela do Hi-Pro, é uma tela super inteligente que foi feita, que foi justamente padronizada para a gente ter a maior facilidade com a aplicação do aparelho. Tá dando reflexo, vocês conseguem chegar um pouquinho mais para cá? Não. Não sei se está dando para ver, mas é o seguinte, aqui nós temos a face e aqui nós temos o body, que é o corpo. A ponteira de 6 milímetros, ela está justamente no corpo. Então, como que a gente, como se fosse enganasse o aparelho para usar uma ponteira de corporal no tratamento facial. Eu aperto o body. Aqui a gente tem todas as regiões anatômicas que você pode tratar com o Hi-Pro. Abdômen, coxa, em inglês, mas não tem a face. Então como que eu faço? Aqui embaixo a gente tem user 1, 2 e 3. Eu aplico qualquer um dos user e o aparelho vai estar disponível para eu poder trabalhar as ponteiras ou profundidades de corporal nos tratamentos faciais. Aqui na tela nós temos body. A frequência nada mais é do que a velocidade. Eu contei para vocês que como cirurgião plástico, a gente gosta de dar resultados rápidos, com poucas sessões e no menor tempo possível. Então eu sempre começo a frequência de 10. A minha paciente queixou de dor, eu venho aqui e vou reduzindo a frequência, o mínimo é de 5. Mas nós vamos aumentar o dobro de tempo de tratamento. Então, eu priorizo sempre começar com 10. A profundidade nós vamos controlar de 6 a 13. Mas eu quero fazer efeito bichectomia para ela com a ponteira de 6. Então, eu digito na profundidade e aqui eu já coloco 6. A outra variável que a gente controla no aparelho é justamente a energia. E aí eu quero que vocês mostrem bem aqui para mim que eu vou dar uma dica, quem quiser anotar pode anotar. Eu criei a regra de 3, para vocês memorizarem qual a energia que vocês vão colocar no aparelho. Então de superfície para profundidade a gente vai aumentando a energia. Superfície é ponteira de 1,5 e 2. A gente faz no máximo 0,3 joules de energia. Pode ir colocando para mim, Mário.
Já para a ponteira de 3 milímetros, a gente faz de 0,6 a 0,9 joules. A ponteira de 4,5 milímetros, a gente faz de 0,9 a 1,2 joules. E a ponteira de 6, que ela vai utilizar agora, é de 1,2 a 1,5. Com o passar do tempo, com a experiência que vocês vão ganhando com o aparelho, eu estou com ele na clínica desde outubro, a gente vai olhando para a paciente e você sabe mais ou menos a intensidade que tem que colocar. Eu padronizei que para ela, a gente vai começar com 1,2, e aí vai a outra dica que eu tenho. Ah, Carrijo, mas eu uso outro aparelho, que é ultrassom micro e macro focado também, e para efeito bichectomia, numa atualização eu vi falar que a gente pode fazer de 30 a 50 disparos com a ponteira de 6 milímetros para efeito bichectomia. O que eu faço com o Hi-Pro? Eu multiplico por 10. Então eu coloquei 10 de frequência, aumentei a velocidade do aparelho em 10 e aumentei 10 vezes o número de disparos para essa região. Com isso a gente entrega resultado mais rápido, a gente resume o tratamento do paciente no máximo 2 sessões por um paciente que era 3. Eu costumo eliminar uma sessão de tratamento com ultrassom microfocado utilizando o Hi-Pro, porque a gente aumenta a velocidade e aumenta o número de disparos. Com isso eu vou oferecer para ela 500 disparos com a ponteira de 6 milímetros. Depois eu vou mudar para a ponteira, pode mudar? Para a profundidade, para o tratamento facial, porque agora nós vamos utilizar as profundidades faciais. Nós vamos utilizar a profundidade de 4,5 milímetros, e aí nesse caso, o máximo de energia é em torno de 1. Eu falei da regra de 3, por quê? Porque eu costumo colocar 0,9, tá? Para a ponteira de 4,5. E depois, para a ponteira de 3, eu coloco 0,6. Então agora, ela vai fazer em torno de 500 a 700 disparos na frequência de 10. Eu sei que não dá para vocês ouvirem o som do aparelho, mas é imediato, esse disparo em milissegundos. Lembrando, qual que é a fisiologia do tratamento com ultrassom micro e macro focado? As ondas ultrassônicas vão provocar uma vibração molecular. Essa vibração molecular vai aumentar a temperatura do tecido, com isso causando pontos de coagulação, que no caso do Hi-Pro, cada ponto de coagulação é de 1 milímetro quadrado. As células e as estruturas ao redor, elas estão intactas. Então esse aquecimento, o ponto de coagulação, é em torno de 1 milímetro quadrado. Isso vai causar imediatamente uma retração das fibras de colágeno, que é o efeito lift imediato que a paciente observa no momento do tratamento. E após alguns dias, em torno do 10º dia, a paciente já vai começar, eu falo que é uma sensação de tipo, comi banana verde. A paciente começa a sentir essa contração dos tecidos e esse efeito lifting, que é justamente por toda a cascata inflamatória, promovendo o estímulo de colágeno e o efeito lifting a longo prazo, e esse resultado vai melhorando gradativamente até o 3º mês. Lá na clínica, todos os tratamentos de bioestimulador injetável, e eu utilizo muito o ácido polilático lá na clínica, todos eles já estão no protocolo. Então, por exemplo, eu fiz 6 protocolos, tanto de facial quanto de corporal, combinando o Hi-Pro com o Sculptra, com o Power 2 no corporal. E nos tratamentos faciais, o Hi-Pro com o ácido polilático. A gente agora está fazendo a ponteira de 3 milímetros, a profundidade de 3 milímetros, e eu coloco no máximo 0,6 joules. E vocês estão vendo, a paciente aqui ficou no anestésico. Lá na clínica a gente não passa anestésico mais que o Hi-Pro. A gente passa só o gel. Por exemplo, eu estou atrasado entre uma consulta e outra, a paciente veio para fazer um bioestimulador, a minha fisioterapeuta passa o gel no rosto da paciente e já faz o Hi-Pro. Assim que eu termino a minha consulta, eu já vou e faço injetável ou faço fio de sustentação. Então a gente ganha tempo, a gente potencializa os resultados, e essa libertação de consumíveis é de extrema importância para qualquer clínica, porque te dá liberdade, gente,
de não ter que ficar, inclusive, pensando no número de disparos. A gente sabe que tem um limite de disparos para você ter um mínimo de resultado. Por exemplo, com a ponteira de 3 mm com o High Pro, eu faço em torno, no terço médio, em torno de 500 a 700 disparos. Mas se passar para 800, se você fizer 600, o preço vai ser o mesmo para o paciente, porque nós estamos falando de um aparelho que vem com 6 milhões de disparos, com 24 horas de downtime, que é muito menor do que o downtime dos outros aparelhos, e totalmente indolor. Eu já fiz várias sessões com o High Pro e nunca precisei de anestésico, não precisei de medicação analgésica. Então eu acho que é uma excelente opção para a gente agregar os tratamentos combinados das nossas clínicas, porque nos dão uma liberdade de estimular colágeno sem ter um limite de investimento financeiro para os pacientes. E essa questão de ser indolor é muito atrativo para qualquer paciente, porque ele vai voltar para fazer a segunda sessão e vai divulgar a clínica como sendo uma clínica de conforto e resultados. Muito obrigado a todos e qualquer dúvida eu estou à disposição.